Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal e hoje nós vamos falar sobre o que movimentou o mercado hoje, os principais locais de trade e o que está impactando aí, como é que anda também o mercado aí de criptomoedas. Ibovespa sobe 6,5% no semestre, dólar cai 4,2%, né? Então vamos conferir aí o que esperar aí para os próximos 6 meses. Esse aí foi o fechamento do primeiro semestre, né? Fechando hoje, aí, dia 30 de junho. A bolsa avança na primeira metade de 2021, mas com um novo balanço de risco desde que a reforma tributária e o Fed, né, que é o Banco Central Americano, mais hawkish, ou seja, ele está mais agressivo, né? Ele vai defender aí as suas taxas de juros, né? Com pisos mais altos, né? Não tem interesse em baixar, fazendo aí um comparativo aí com o comportamento da ave do falcão, né? Que é mais agressivo, que é um predador. Ele vai defender aí as suas taxas de juros, tá? Contrapartida, né? Um posicionamento, né, que os bancos centrais pelos mundos adotam aí seria o Dobbs, que seria algo mais pacato, né, fazendo referência aí à pomba, tá? Então esse é um cenário aí que a gente tem, né? A gente não vai entrar em detalhes aí, tá? O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, dia 30, mas encerrou o primeiro semestre de 2021 com uma alta acumulada de 6,54%, enquanto o dólar caiu 4%, né? Melhor dizendo, 4,16% nesse mesmo período. Essa primeira metade do ano foi marcada pelas discussões, né, sobre inflação aí no âmbito global, ao mesmo tempo em que a vacinação contra o coronavírus ganhou tração e permitiu uma retomada econômica, principalmente nos países desenvolvidos. Tá? Então, nessa quarta, o que movimentou o mercado foram a repercussão de indicadores de emprego aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e o noticiário político, né, com as informações aí da Folha de São Paulo de que o representante de uma empresa vendedora de vacinas teria recebido o pedido de propina aí de $1, né, por vacina, né, de um funcionário do Ministério da Saúde. E o que havia sido noticiado é que seriam 400 milhões de doses. Então, façam as contas, 400 milhões vezes $1, para a gente ter a dimensão do tamanho dessa caixinha, né? Ou seja, dessa propina aí, tá bom? E isso é importante a gente só ver esse sentimento, né? Ou temperatura, como é que está aí o mercado, e a gente vai entender um pouquinho voltando aí para o nosso gráfico, tá? O que a gente tem? Antes da gente voltar no gráfico, fica melhor ver aqui nos números, né? A gente tem um mercado, né? Um sentimento e uma tendência agora. A gente pode perceber uma mudança, né? Talvez um equilíbrio aí das balanças, digamos assim, que parece que o mercado voltou a operar na frequência que sempre tinha, né? Naquela batida de dólar para cima, né? Índice para baixo ou índice para cima e dólar para baixo. Parece que essa balança começa a voltar a essa normalidade, né, ou acabar com algum certo descolamento aí com o mercado internacional, né? Não sou especialista em economia, né, mas só para a gente entender um pouquinho o que os números trazem para a gente aqui. O que a gente tem aí para amanhã, né? Então, o que nós temos aí fechando no semestre, como é que está aí nos últimos 21 dias, né? Que a gente sempre acompanha. O mini índice, né, ele teve uma mínima aí nesse período de 21 dias, 126.345 pontos, tá? A máxima que o contrato atingiu nesse período aí de 21 dias, 131.360, tá? Temos aí a volatilidade diária 0,76, abaixo geralmente do normal do contrato, tá? E a frequência de mercado D-1, ou seja, a frequência de hoje, que a gente vai levar em consideração para amanhã, e lá no gráfico a gente vai entender 127.809, tá? Previsão de ajuste para amanhã do mini índice 130.152 pontos, e a gente aplicando aí a volatilidade, né? Eu gosto sempre de frisar como se a gente estivesse fazendo um envelope, né? Como se fosse aí uma banda de Bollinger.
né? Envelope, a banda de Bollinger nada mais é que um indicador de envelopamento, né? Um envelope aplicando aí um desvio padrão, né? E aqui no caso a gente aplica a volatilidade sobre o ajuste, tá? Então, aplicando essa volatilidade do mini índice sobre o ajuste, teríamos aí máximas até 181.145 e uma mínima aí na casa aí dos 129.158, tá? Isso com base no ajuste, tá? E depois a gente vai ver como é que fechou o mercado lá. A tendência primária do índice de baixa, né? O ajuste projetado para amanhã é menor do que o ajuste de hoje e o sentimento de mercado é vendedor, porque o fechamento ficou abaixo da VWAP, tá? E no dólar temos o seguinte, né? A mínima desse contrato nos últimos 21 dias, 4.895,50, a máxima 5.222, né? E a volatilidade 0,71. Geralmente a volatilidade do dólar é sempre um pouco menor do que a do índice. E está bem abaixo mesmo do geralmente que ele operava. A gente operava na casa aí dos 0,95 até 1%, tá? E agora estamos nesses níveis mais baixos aí, ou seja, a queda da volatilidade nos dois contratos, tá? A frequência de -1 do mini dólar 4965, tá? Desconsidera ali o 28 que está abaixo de 49, a gente não considera, não sou contador, a gente arredonda para baixo, né? 4965. Previsão do ajuste 5053, tá? E o mesmo raciocínio aplicando a volatilidade do contrato, máximos aí de 5088, né? 5089, né? A gente já arredonda lá o final para cima e para baixo 5017, tá? Tendência primária de alta, o ajuste projetado para amanhã é maior, né? Melhor dizendo, do que o que foi projetado para hoje, né? E o sentimento de mercado também é comprador, porque esse contrato, né, o dólar fechou acima da VWAP, tá? Então vamos voltar aí ao nosso gráfico. Aqui a gente já consegue entender um pouquinho do impacto daquela postura do Fed, né, do Federal Reserve, na questão do Hawkins, ou seja, aquela postura mais agressiva, né, lembra do Falcão ali com relação à taxa de juros, porque o índice foi para baixo, né, então saímos ali da região lá dos 130 mil, não hoje, né, mas nos últimos pregões, e fechou aí a 126.985, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no diário para a gente entender, tá? A frequência de mercado, tá? 127.809, lembra que eu falei que é a frequência? E o mercado trabalhou nessa faixa hoje, né? Ou seja, foi a nossa resistência do dia, né? Foi a linha da frequência do mercado, tá? Então o mercado tentou, né? Pelo menos 2 vezes, tocou lá, mas chegou muito próximo, 1, 2, 3, 4 vezes, né? E bateu nesse nível, né? E voltou. Então, é um indicador, né? Uma linha muito importante aí que a gente utiliza aí na nossa análise. Vamos dar uma olhadinha no panorama aí mais macro, né? Vamos olhar aí o diário, só para a gente entender esses pontos aí, para vocês anotarem aí, caso queiram anotar. A máxima, né, eu já falei, tá aí, ó, 131, né? A frequência de mercado, 127. E a mínima, isso é importante anotar, né? A mínima dos últimos 21 dias, 126.345, que é exatamente no cume inferior da nuvem de Ichimoku no gráfico diário. Então, é o seguinte, tá? O mercado está chegando na região de sobrevenda, ou seja, tocou lá na faixa do 20, né? Se cruzar para baixo dessa região, a gente vai tocar aí no cume inferior da nuvem, 126 mil, né? E se perder esse nível de preço, tá? E se o mercado e o estocástico continuar indicando que vai ficar ainda um período na região de sobrevenda, tanto é que o nosso indicador pelo menos não acusou nada, né? Nem alta nem baixa, ele continua sem nenhum tipo de sinal no estocástico ali, ele continua azul, ou seja, não tem sinal algum. Se isso acontecer, né? A próxima parada, tá? Isso eu falando na visão macro, tá? No diário, pode ser que aconteça em um pregão ou mais, tá?
mas a tendência é o mercado voltar para esses níveis, né, dos 122 mil pontos, tá bom, pessoal? Então, vai depender do que acontecer amanhã. Se ele perder os 126 mil, o buraco é lá embaixo. Então, deixa eu apagar aqui e vamos voltar lá para o nosso, o que interessa lá no nosso 21 ticks Renko, né? Onde a gente opera aí. Então, rapidinho, analisando o que aconteceu no mercado hoje, né? A primeira oportunidade que nós tivemos aqui foi uma venda, né? Quem opera a abertura, antes da abertura do mercado internacional. O mercado abriu com um gapzinho de baixa, né? Fez um suporte, né? na nuvem de Ichimoku, e onde justamente nós tínhamos a VWAP e a abertura, né? Então o mercado não conseguiu romper para baixo da nuvem, né? Fez um pivôzinho de alta, né? Não tinha operação aqui, a despeito de o estocástico estar indicando, né, um momento que poderia ser comprador, né? A gente verifica aqui, tá? O estocástico estava trabalhando na região de sobrevenda, ótimo, a gente espera ele sair dessa região. Deu sinal de compra, né? A linha tracejou verde aqui, vocês podem ver se eu tirar daqui, ó. Tracejou verde, só que tinha um problema, né? E também tinha outra coisa boa, era um pivô acima da nuvem, perfeito, mas tínhamos um limitador. Aqui de 100, né? Que é a nossa linha aí, guia também, que nos ajuda aí a filtrar. Ela estava muito próxima da nuvem, né? Então a gente não entra. Por quê? Porque seria um trade muito rápido. Eu teria que esperar o fechamento do box azul, que é o pivô. Beleza. E ia fazer um trade de 100 pontos. Podendo tomar na cabeça aqui, não vale a pena o risco, né? Pelo tamanho do stop. Então era mais prudente aguardar o quê? Aguardar o rompimento da 100. Então fiquem atentos aí quando isso acontecer. O prudente é aguardar. Tinha que ter fechado um box para cima aqui da 100 nesse momento. Aí a gente ia entrar comprado, né? E teria pela frente aí um outro alvo, né? Que seria aí a própria frequência, né? Mas aí seria um trade já de 200 pontos para 300 pontos, né? Então valeria a pena aí, tá bom? Bom, depois desse momento, o que aconteceu? Boxe azul, né? Aqui de 100 serviu como resistência. Fechamento do boxe amarelo, né? A gente espera o que? Romper a nuvem, né? Porque nós tínhamos aqui a faixa de abertura, aqui teve trade de venda, né? Então a gente tira aqui, ó. Vou tirar aqui e colocar aqui só para sinalizar essa leitura aí, tá? A venda nesse boxe aqui, tá? 300 pontos para baixo aí. Depois, outra oportunidade que surgiu nesse mesmo movimento, né, a formação de um pivô de alta, um boxe azul, né? Aí seria uma compra de risco, porque trabalhando abaixo da nuvem, né, são compras de risco, né? Então, acima da nuvem é tendência de alta, abaixo da nuvem é tendência de baixa. Mas uma boa oportunidade, porque o estocástico estava a nosso favor, saindo da região de sobrevenda, sinal de compra, né? Tracejou verde aqui no nosso estocástico, pivô, né? E tínhamos aí um alvo bem interessante, que era o cume inferior da nuvem, tá? Então um trade aí que valia a pena o risco, né, dessa operação aí, tá? R$400 pontos também nessa operação. Depois desse momento, deixa eu ir apagando para não ficar bagunçado aqui. O que nós tínhamos aí pela frente? Aguardar o comportamento do mercado, né? Será que o mercado ia romper a frequência? Nós não sabíamos. O que aconteceu? O mercado, assim que rompeu a nuvem, ele já estava trabalhando numa região de sobrecompra, né? Então, no momento ali, é arriscado operações de compra nesse movimento. O mercado pode continuar subindo? Pode, mas não era o caso. Começou a demonstrar força e tracejou o vermelho aqui no nosso indicador, indicando aí um esgotamento do movimento de alta e um sinal possível de venda. E a gente tinha que aguardar o quê? O surgimento do boxe amarelo, que surgiu, o nosso pivô de baixa, e ele fez aquilo que a gente espera que se faça, né? Daquilo que é o mais esperado, né?
Box amarelo perdendo a nuvem, né? Apesar de ser um momento, uma faixa estreita, mas perdeu a nuvem de Timoco. Então, indicativo de venda, né? Então, estocástico na posição correta, pivô, perdeu nuvem e foi um trade aí que veio aqui para baixo aí, 600 pontos, tá? Depois desse movimento, outro pivô de alta, tá? Saindo também da região de sobrevenda, perfeito, sinal de compra, né? Tracejou, plotou verde aqui, né? Alvo na nuvem. Operação clássica, quem não quer operar as compras de risco, né, com alvo na nuvem, ou seja, do bottom up, né, ou seja, de baixo para cima, operação clássica é esperar fechamento do box acima da nuvem, entrou aqui 400 pontos, tá? Então, tem operação para todo mundo, todos os perfis aí, tá? Esse é o objetivo aí do Trade System, né? Fazer esse filtro aí e deixar cada um operar no seu ritmo, tá? Depois, lá na frente, novamente o mercado tocou lá na frequência, não conseguiu superar e criou um boxe amarelo, né? Um pivô de baixa, perfeito. E a gente olha lá para baixo, nosso estocástico estava trabalhando na região de sobrecompra, tracejou, plotou vermelho, indicativo de fraqueza, né? Dessa continuação de alta. E a gente tinha aí um cenário, né? Montado aí de uma venda de risco com alvo no cume superior da nuvem, tá? Que era justamente aí também onde estava trabalhando a faixa aí da VWAP, tá? Um trade aí também de 300 pontos, tá? Depois disso o mercado continuou caindo, né? E depois dentro da nuvem, né, fez um boxe azul, tá? Como eu já falei, operar dentro da nuvem a gente não opera, sempre nos rompimentos da nuvem, né, superior ou inferior. O estocástico estava trabalhando a favor e o que se tinha era esperar o rompimento da nuvem, tá? E ele aconteceu no próximo box, logo acima também da VWAP, mais um trade aí de 400 pontos, tá bom? E assim foi, né? E aqui já chegou um horário que a gente já não opera mais, né? O mercado já fica um pouco mais congestionado, mas pelo Trade System operacional nessa janela também, no box amarelo teve operação. Então, essas aí foram as operações de hoje no mini índice. Vamos falar um pouquinho do dólar, né? O dólar talvez não tenha tantos fãs aí como o índice, tá? E o dólar hoje foi para cima, né? Foi para cima aí hoje. Mercado abriu, pequeno boxezinho, né? Não chegou a ser um gap, mais indefinido aí na abertura, tá? Perdeu a faixa aí de abertura e logo depois aí, ó, próximo, quase 9,6, né? Por aí, o mercado ele gerou aí pra gente um boxe azul, né? Então vamos entender esse contexto aqui, tá? Eu não operei o dólar hoje, mas a gente só vai olhar aqui, ler aí o contexto do mercado, tá? Quem operou o dólar aí, o pessoal lá do Ministrade aí, faz um comentário aí nesse vídeo aí. Então vamos lá, boxe azul, tá? Fechou acima da abertura, acima da VWAP e acima da Kijun 100. Perfeita combinação. Acima da nuvem, tendência de alta, né? E o estocástico, a despeito de não estar saindo da região de venda, ou seja, mas ele estava no nível aí intermediário, estava na região saudável aí e deu sinal de compra aqui, tá? Uma operação não tão clássica, não foi tão, mas uma operação de ponto de retorno por ter perdido a abertura e retornado para cima. E depois o mercado foi embora aí, trazendo aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boxes, né? 32 pontos nessa operação aí no dólar, tá? Esse foi o melhor cenário. Depois, sempre na virada, né? O mercado deu uma congestionada aqui, né? Fez um pequeno range aqui de definição. Segurou na Kijun 100, né? Formou um outro pivô, a gente não teve sinal de compra, ele não coloriu azul, tá? Mas o mercado só deu o sinal de compra um pouco mais à frente no próximo box.
tá? Que foi nesse box seguinte aqui, confirmando aí o fechamento acima da Q100, tá? O mercado continuava comprador. Quem zerou a operação aqui fez um excelente trade, tá? E aqui depois é uma continuação de movimento zigue-zagueando para cima, né? Você é burro, cara, que loucura. Como você. O mercado continuou subindo, né? Nesse movimento de alta, fez um zigue-zague aí para cima da Q100 e depois foi embora novamente nesse movimento aí, tá? Essa aí foi as operações no dólar. Não operei o dólar hoje. A gente está aí para fazer aí a troca do contrato. Então, nesses dias aí de mudança de contrato, eu não opero o contrato que está sendo mudado, tá? Então, fica aí apenas os nossos estudos aí dos principais locais de trades aí, as oportunidades no dólar. Um excelente trade aí para quem pegou aí logo aí um pouquinho depois da nossa abertura, tá? Legal. Agora vamos falar um pouquinho aí do cenário aí, como é que está o mundo cripto, né, para a gente poder fechar esse vídeo aqui de hoje, tá? O Bitcoin tá na casa agora aí online aí 21 horas e 13 minutos, né, no dia 30 de junho, trabalhando aí na faixa dos 34.839,83 centavos de dólar, né? 34.834 dólares, tá? A gente tem aqui muito simples do Trade System aqui, não tem muito o que inventar. Na cripto é diário 4H, banda de Bollinger, enfim, não tem muita coisa sofisticada para fazer, mas usando a média de 9, de 21, de 50 e de 200, a de 50 e de 200 a gente usa para a gente poder fazer aí verificar o cruzamento aí da cruz da morte aí, né? Mas aqui no caso essa corretora não tem um histórico mais antigo do Bitcoin, depois a gente pode olhar em outra corretora para ver. Mas a média de 50 está cruzada para baixo da de 200, tá? Que é um período muito arriscado aí na história do Bitcoin. Sempre existem quedas mais acentuadas e é o que se espera, né? Se confirmar, ele poderia vir buscar a níveis menores do que os 28.809 que ele fez, que foi esse maior fundo, né, depois dessa última alta que ele fez aí durante esse último ano. O Bitcoin acumula altas ainda desde o seu último fundo, né, e dessa corrida que ele teve agora, nesse último ano, mas está numa região preocupante, tá? A média de 9 está para baixo da de 21, então se a gente tiver um nível de preço pelo menos trabalhando acima dos 35 mil dólares e tivermos aí o cruzamento da média de 9 para cima de 21, da média de 21, talvez seja um bom indicativo, ainda mais se ele ficar trabalhando na faixa dos 38 mil dólares, que seria um pouquinho acima aí da média de 50, né? Teríamos um forte indicativo que talvez a gente possa ter uma recuperação, tá? O BNB, vamos dar uma olhadinha na BNB aí da Binance. É muito interessante, né, que todos os criptos eles acompanham geralmente o movimento do Bitcoin, né? Ela fez o mesmo movimento de baixa, né, o mesmo pivôzinho aqui, fez um fundo, está trabalhando abaixo também da média de 21, abaixo da média de 50. Então, para mim, acima da média de 50 retornaria com fôlego aí de alta novamente, né? Então, para Binance aqui para BNB seria 360 dólares, tá? O CHZ, o Chiles, né, também é a mesma coisa. Olha, percebam que todo o movimento que o Bitcoin fez, as altcoins fizeram também. Deixou o fundo em 0,17, né? E também média de 9 para baixo da média de 21, acima de 28 indica aí, 29, né? Indicaria aí um fôlego, uma força de compra, né? TLM, mesmo movimento, tá? Menos acentuado do que as outras criptos, né? Ele veio caindo de forma mais vagarosa aqui, mas veio, fez um fundo em 0,6 centavos aí de dólar, tá? E agora trabalha bem mais distante do que os outros ativos aí da média de 21, que seria na casa aí de quase 11 centavos, e a média de 50, 18 centavos. Então, a partir
de 18 centavos indicaria aí uma força, né? Ou seja, uma retomada aí do movimento altista para esse token aí do TLM, né? Lembrando que vocês podem nem acreditar, mas eu vou mostrar para vocês. Ele chegou a valer 7 dólares e 20 centavos, acreditem ou não, né? O lançamento dele ele foi lançado a 40 centavos de dólar, tá? Isso em abril desse ano, nessa mesma corretora aqui, né? A Max Global, né? Ou MSX, ou MXC, como era comumente conhecida, né? Trocou o nome agora. E tá trabalhando a 6 centavos. Então, assim, parece uma grande pichincha, uma barganha, né? Porque do que ele já chegou a valer e o que ele está valendo agora, mas tem-se a preocupação que talvez ele possa atingir até níveis mais baixos, caso se confirme uma queda maior do Bitcoin a níveis de 20 mil dólares. Ele vai arrastar todo mundo consigo e talvez gere excelentes oportunidades. Não que não esteja, tá? Só lembrando, não estou fazendo recomendação de compra, só demonstrando de que algo que já valeu 7 dólares está 6 centavos de dólar, né? Agora 7 centavos, quase 8 centavos. Não significa dizer que ele vai retornar para esses níveis, mas é provável que ele retorne pelo menos aí a 1 dólar, né? Pelo amor de Deus, né? Se ele não voltar. Mas enfim, são investimentos arriscados, são tokens novos, mas uma excelente oportunidade aí para quem tem um apetite maior para risco. Bom, é com essas informações aí que eu gostaria de encerrar aí o nosso locais de trade aí e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço e até mais.